O Diário de Notícias apresenta: Como nasceu o futebol no Brasil? A história da seleção, CBF e clubes. O nascimento do futebol no Brasil. O futebol. Hoje, um espetáculo que move multidões, paralisa cidades e carrega a identidade cultural de um povo inteiro. Mas sua história, antes de se tornar essa paixão avassaladora, começa em outro lugar, a milhares de quilômetros de distância. A Inglaterra do século XIX. Foi lá que as primeiras regras foram organizadas, os primeiros clubes fundados e o jogo que conhecemos hoje tomou forma. Naquela época, o futebol ainda era visto como uma prática elitista, jogado em escolas e universidades britânicas, um esporte que misturava disciplina, estratégia e, principalmente, a ideia de união em torno de um objetivo coletivo. Mas o destino desse jogo mudaria para sempre em 1894, quando um jovem brasileiro chamado Charles Miller, filho de imigrantes ingleses, retornou de seus estudos na Inglaterra trazendo na bagagem algo que viria a transformar a história do Brasil. 2 bolas de couro, uniformes, chuteiras e um conjunto de regras. Foi ele quem introduziu o futebol em terras brasileiras. Charles Miller chegou a São Paulo com a missão de compartilhar o que havia aprendido. A princípio, o futebol era praticado em clubes sociais frequentados pela elite paulista, como o São Paulo Athletic Clube, formado por ingleses e descendentes de europeus. O esporte ainda não havia alcançado as ruas, mas plantava ali sua primeira semente em solo brasileiro. Logo, outras cidades começaram a se interessar. No Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, em Pernambuco, em todo o canto do país, pequenos grupos se reuniam para experimentar esse novo jogo que rapidamente se tornava moda. No início, o futebol era restrito às classes mais ricas, jogado em clubes fechados, com regras rígidas e pouco acesso popular. Mas, como tudo que toca o coração brasileiro, não demorou para que esse esporte fosse apropriado pelo povo. Os operários, os trabalhadores, os meninos das ruas encontraram no futebol não apenas uma diversão, mas uma forma de expressão, uma paixão que ultrapassava barreiras sociais. E foi nesse movimento que nasceram os primeiros clubes que dariam origem ao futebol profissional no Brasil. Em 1902, foi disputado o primeiro campeonato oficial em território brasileiro, o Campeonato Paulista. E, a partir dele, surgiriam nomes que mais tarde se transformariam em gigantes da história do futebol. No Rio de Janeiro, o Fluminense foi fundado em 1902, um clube que viria a se tornar um dos pilares do futebol nacional. Poucos anos depois, em 1912, o Flamengo, que até então era um clube de remo, abriu suas portas para o futebol, iniciando uma trajetória que o transformaria em um dos maiores clubes do planeta. O Vasco da Gama, fundado em 1898 como clube de regatas, também abraçou o futebol em 1915, e ficou marcado pela inclusão social, ao aceitar jogadores negros e de origem humilde em um período de forte discriminação. Esse gesto não apenas mudou a história do clube, mas também a do futebol brasileiro. No mesmo caminho, o Botafogo, fundado em 1904, trouxe ao esporte uma tradição de rivalidade, talento e paixão. Assim, no Rio de Janeiro, começava a se desenhar um cenário de disputas que atravessaria décadas. Em São Paulo, outros gigantes nasceram: o Corinthians, fundado em 1910 por operários que desejavam um time verdadeiramente popular. O Palmeiras, criado em 1914 como Palestra Itália, representando a colônia italiana. E o São Paulo Futebol Clube, fundado em 1930, que viria a se tornar um dos clubes mais vitoriosos do país. No litoral paulista, o Santos, fundado em 1912, se tornaria o berço de um dos maiores jogadores de todos os tempos, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que transformaria o futebol brasileiro em lenda mundial. No sul do Brasil, Grêmio e Internacional, ambos em Porto Alegre, deram início a uma das maiores rivalidades regionais, o famoso Grenal, que até hoje divide o Rio Grande do Sul. Em Minas Gerais, Atlético Mineiro, fundado em 1908, e Cruzeiro, em 1921, escreveram capítulos gloriosos e batalhas memoráveis. Dessa forma, em poucas décadas, o futebol deixou de ser um esporte da elite para se transformar em paixão popular. Do improviso das ruas às arquibancadas lotadas, o jogo conquistou corações em cada canto do Brasil. Era apenas o começo de uma jornada que transformaria o país naquilo que ele é hoje. A pátria de chuteiras, a terra onde o futebol não é apenas um jogo, mas uma religião. Este foi apenas mais um capítulo da nossa história. Fique atento, porque o próximo capítulo está chegando em breve. Até lá, inscreva-se no canal,
Ative o sininho e acompanhe conosco cada passo dessa história.